Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishna Das Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 11, os passatempos Veda Kirtan de Shri Chaitanya Mahaprabhu, verso 169. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shami Jadi Bashandi Javana Sehama Vaishnavaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Valeu! Remakale Kashimishra Padicha Duijana Asiya Kaila Prabhura Charana Vandana. Nessa altura, Kashimishra chegou, juntamente com o superintendente do templo, e prestou seus respeitos aos pés de lótus do Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Sarva Vaishnava Deki Sukhavada Paila Yadha Yogiya Savasani Anande Milila. Ao ver todos os Vaishnavas reunidos, tanto Kashimishra quanto o superintendente ficaram muito felizes. Com muita alegria, eles confraternizaram-se com os Vaishnavas de maneira adequada. Prabhu Padedu Ijani Kailani Vedandi Agyadeha Vaishnavera Karisamadalandi. Ambos propuseram ao Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu: por favor, permite-nos tomar as necessárias providências para que todos os Vaishnavas fiquem acomodados. Savarakaryachiva Sagrihasthana Mahaprasada Sabakarikari Samadhana. Foram providenciadas acomodações para todos os Vaishnavas. Deixa-nos, portanto, distribuir Mahaprasada para todos eles. Eu, Prabhu Kahe Gopinata Jatra Vaishnava Lana Yaham Yaham Kahe Vasa Taham Deham Lana. Shri Chaitanya Mahaprabhu imediatamente disse a Gopinata Acharya: por favor, vai com os Vaishnavas e acomoda-os em todos os alojamentos que Kashimishra e o superintendente do templo oferecem. Mahaprasadam Nadehavaninatasthane Sarva Vaishnavera Imho Karibe Samadhane. Então o Senhor disse a Kashimishra e ao superintendente do templo: quanto aos restos de alimento deixados por Jagannatha, que sejam deixados a cargo de Vaninatha Roy, pois ele pode tomar conta de todos os Vaishnavas e distribuir-lhes Mahaprasada. Amaranikate Pushpera Udyane Ekakhani Gharache Parama Nirjani. Daí Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: perto de onde estou morando, nesse jardim de flores, há um quarto isolado que é muito solitário. Seikharamake Dehache Prayojana Nibrite Vasyata Ankariva Smarana. Por favor, cede-me aquele quarto, pois estou precisando dele. Na verdade, ao sentar-me naquele lugar solitário, lembrar-me-ei dos pés de lótus do Senhor. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai.
importância de ficar num lugar sossegado, né? Para cantar o Santo Nome, para meditar em Cristo. Suzano Mandir que Jai. Rico. Shri Chaitanya, Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 10, os passatempos do Senhor Ramachandra, verso 54. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Os passatempos do Senhor Ramachandra. Ekapatni Vratadharu. Ekapatni Vratadharu. Rajarshi Charita Shuchi. Rajarshi Charita Shuchi. Swadharmam Grihamediyan. Swadharmam Grihamediyan. Shikshayam Swayam Achara. Shikshayam Swayam Achara. Ekapatni Vratadharu. Ekapatni Vratadharu. Rajarsi Charita Suchi. Rajarshi Charita Shuchi. Swadharmam Griha Mediyam. Swadharmam Griha Mediyam. Shikshayam Swayam Achara. Shikshayam Swayam Acharat. Ekapatni Vratadharu. Rajarshi Charita Shuchi. Swadharmam Griha Mediyam. Shikshayam Swayam Achara. Tradução, vamos repetir. O Senhor Ramachandra, fez o voto de aceitar apenas uma esposa, e não ter vínculos, com nenhuma outra mulher, Ele era um rei santo, e tudo em seu caráter, era bom, não estigmatizado por defeitos, tais como a ira. Ele ensinou o bom comportamento a todos, especialmente aos pais de família, tomando como base o Varnashram Dharma, destarte, por meio de suas atividades pessoais, ele ensinou ao público em geral, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ekapatni Vrata, aceitar apenas uma esposa, foi o glorioso exemplo estabelecido pelo Senhor Ramachandra. Ninguém deve aceitar mais do que uma esposa. Naqueles dias, é claro, os homens assumiam mais de uma esposa. Mesmo o pai do Senhor Ramachandra aceitou várias esposas.
Mas o Senhor Ramachandra, como rei ideal, aceitou apenas uma esposa, Mãe Sita. Quando Mãe Sita foi raptada por Ravana e pelos Rakshasas, o Senhor Ramachandra, na condição de suprema personalidade de Deus, poderia ter desposado centenas e milhares de Sitas. Contudo, para ensinar-nos quão fiel era a sua esposa, ele lutou com Ravana e acabou matando-o. O Senhor puniu Ravana e resgatou sua esposa para ensinar os homens a possuírem apenas uma esposa. O Senhor Ramachandra aceitou apenas uma esposa e manifestou um caráter sublime, estabelecendo assim um exemplo para os pais de família. Todo pai de família deve viver segundo o padrão perfeito do Senhor Ramachandra, que mostrou como alguém pode tornar-se uma pessoa perfeita. Ser pai de família ou viver com esposa e filhos nunca é condenável, contanto que a pessoa viva de acordo com os princípios reguladores delineados no Varnashram Dharma. Aqueles que vivem segundo esses princípios, sejam pais de família, brahmacharis ou vanaprastas, assumem igual importância. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistabhikam Jena Bhutale Swayam Rupa Kaladmayam Dadanti Swapadantikam He Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Upesha Upika Kanta Radha Kanta Namustute Ekapatni Vratadharu Rajarshi Charita Shuchi Swadharmam Grihamediyan Shikshayam Swayamachara. O Senhor Ramachandra fez o voto de aceitar apenas uma esposa e não ter vínculos com nenhuma outra mulher. Ele era um rei santo e tudo em seu caráter era bom, não estigmatizado por defeitos, tais como a ira. Ele ensinou o bom comportamento a todos, especialmente aos pais de família, tomando como base o Varnashram Dharma. Destarte, por meio de suas atividades pessoais, ele ensinou ao público em geral. Bom, aqui nós estamos ouvindo agora sobre o bom exemplo da Suprema Personalidade de Deus quando está nesse mundo, ensinando aos chefes de família, ensinando aos grihastas, aos homens que formam uma família. Então aqui nós temos Charita Shuchi, é muito importante. Shuchi quer dizer puro e Charita, caráter, cujo caráter é puro. E só quem tem o caráter realmente puro pode, através do seu próprio exemplo, iluminar todos os demais. Então, Shikshayam Swayam Achara é o exemplo do Senhor Ramachandra. Executou o seu dever, Achara. Swayam, pessoalmente, Shikshayam, Shikshayam, ensinando,
através do exemplo pessoal. Então, toda a vida do Sr. Ramachandra foi assim. Já comentamos antes que esse mesmo ensinamento ele deu de bom filho, lá atrás, quando ele ouviu que, devido a uma promessa que seu pai havia feito para sua esposa, para uma de suas esposas, que ela tinha o direito de fazer um pedido para ele, e ela guardou o pedido para o momento em que o Sr. Ramachandra seria entronado. E aí, Kaikei fala para os Dasharatha Maharaj, o pai do Sr. Ramachandra, que não, agora que chegou o momento de eu revelar o meu pedido, que você mesmo tinha dito que eu poderia fazer, que você me satisfaria. Eu não quero que Ramachandra seja o rei. Não quero que ele seja entronado. Quero que seja o Bharata. E nesse momento, como bom filho, ele não contrariou nenhum dos dois, e muito pelo contrário, ele ficou muito determinado em satisfazer o desejo de seu pai, que, embora muito triste, tenha falado para ele: olha, eu prometi, então você deve ser exilado, você deve ir para a floresta, e não deve ser o príncipe herdeiro agora, não é você que vai ser o rei. E ele simplesmente, como bom filho, ouviu e seguiu. Qualquer ser humano nessa situação teria 1 milhão de argumentos. Não, veja bem, é o meu direito. Não, mas porque, olha, na verdade ela, mas tem a minha mãe também, Kaushada. Olha, porque isso, porque... Não, tinha 1 milhão de argumentos, não é? 1 milhão de argumentos. Mas ele simplesmente, como bom filho, falou: não. Meu pai falou, está falado. Então, Shikshayan Swayam Acharya, ele ensinou como ser um bom filho. Agora está ensinando como ser um bom esposo. Krishna sempre ensina através do exemplo pessoal. Então, agora ele está nos ensinando como ser um esposo ideal, como ser um chefe de família ideal. E depois, no próximo capítulo, acho que isso mesmo, capítulo 11, o Sr. Ramachandra governa o mundo. Ele vai mostrar como é um governador perfeito, como que alguém é um rei perfeito. Também, na mesma batida, Rajarshi Charita Shruti, como um rei santo, de caráter puro, ele vai continuar ensinando agora como um governante ideal deve agir. Mas agora o exemplo é como esposo perfeito. Então, o esposo perfeito é o esposo que aceita uma esposa. Uma. E que faz da sua vida uma vida sagrada, como chefe de família, uma vida ideal para formar uma família consciente de Krishna, educar sua família na consciência de Krishna, iluminar sua esposa, ser ajudado por ela e todo mundo junto trilhar o caminho da perfeição como um grihasta, não como um grihamedi. Não como um grihamedi. Como um grihasta. Grihasta é aquele que, de acordo com o Varnashram, ele entende o princípio de Dharma e se situa na posição de Dana. Ele é um dharmista perfeito, ele é um danista perfeito. Ele é uma pessoa caridosa perfeita e ele é um religioso perfeito. Isso aí
Então, Prabhupada fala aqui, isso aqui é muito bom a gente ouvir. Ser pai de família ou viver com esposa e filhos nunca é condenável. Não tem mal nenhum de ser chefe de família. Qual é o problema? Contanto que a pessoa viva de acordo com os princípios reguladores delineados no Varnashram Dharma. Contanto que ele tenha consciência que a vida é para autorrealização, não é para gratificação dos sentidos só. É só para isso. Contanto que ele entenda o Sanskrit de Haritosha, que ser humano, em qualquer ashram, para estar alcançando a perfeição do ashram, tem que viver para a satisfação de Krishna acima de tudo. Essa é a perfeição do entendimento. Essa é a perfeição da ação, de quem vive assim. No mínimo, está vivendo em karma yoga, executando ação em consciência de Krishna. Isso é a vida de um grihasta, um chefe de família religioso, piedoso. Qualquer outro que não faça isso, é um grihamedi, é alguém que está só desfrutando dos sentidos e pensando só em obter bens materiais por gosto do sentido, opulência material por desfrute dos sentidos. É isso mesmo. Então talvez a gente ache que, mas, poxa, eu já cansei de ouvir que tem... Prabhupada até já comentou que se uma pessoa é capaz de manter mais que uma esposa, que não tem problema nenhum ele ter e tal. Isso é natural também. É melhor alguém que quer ter outras esposas, mas tem, porque é capaz de manter, do que ter, mas e nem manter. Tudo bem. Mas isso não é princípio Vaishnava. E Prabhupada nos trouxe a cultura Vaishnava. A vida do Vaishnava é a vida ideal. Então, Vaishnava não é para ter várias esposas. Existe isso. Mas eu já ouvi qualquer história, qualquer argumento. Tem muitos argumentos, né? Mas o exemplo é perfeito Shikshayan Swayam Acharya, dado pela Suprema Personalidade de Deus. O Sr. Ramachandra fez o voto de aceitar apenas uma esposa e não ter vínculos com mulher, com nenhuma outra mulher. Isso é a vida do grihasta honesto, sincero. Esse é grihasta. Para o grihasta honesto, sincero, outras mulheres são como suas mães. Outras mulheres solteiras, mais novas, são como suas filhas. Porque é assim que uma pessoa religiosa observa os princípios de Dharma. A base da religião. É assim que ele tem força para seguir os princípios e ser Shuti, puro. Porque sem pureza ninguém vai chegar a lugar nenhum. Sem pureza ninguém vai ter sucesso no avanço espiritual. Mas avanço espiritual é para o brahmachari. Mas o avanço espiritual é para aquele que já está saindo dessa confusão, que é a vida de casado, lá na praça, é para o sannyasi. O grihasta não, negativo. Prabhupada concluiu aqui. Aqueles que vivem segundo esses princípios do sistema de Varnashram, sejam pais de família, brahmacharis ou vanaprastha, assumem igual importância. Aí que está. Então, é complicada a vida do grihasta? É mais complicada do que a vida de quem está nos outros ashrams?
brahmacharis, estudantes celibatários, o vanaprastha, que já está saindo da vida de casado para se preparar para assumir de vez a vida de sannyasa, a vida de renúncia e conhecimento, para viver só para a verdade. É complicado, eu acho o mais difícil que tem, é verdade isso. Porque só a própria mente já é difícil de você controlar e conviver com ela em paz. Imagina você ter que viver com mais outra mente, a mente da esposa, e outras mentes, as mentes de subprodutos, dos filhos, e ter que dar conta de controlar tudo isso. Então, claro que a vida de Grihastha é uma vida muito mais complicada. Aliás, o Prabhupada fala isso. Vida de Grihastha é como se você estivesse num banquete, mas de jejum. Está em jejum. Hoje está todo mundo, olha, é um banquete, mas eu estou de jejum. Você tem à disposição o objeto do gozo dos sentidos o tempo todo, mas você sabe que não pode se dedicar só a isso, porque senão você não vai ser uma pessoa santa, uma pessoa pura. Você vai ser um grihadeti, um desfrutador dos sentidos. E quem desfruta o tempo todo da esposa não vai desfrutar só dela. Vai ter que desfrutar de outras, porque isso aí é ponto pacífico. Ponto pacífico. É isso mesmo. Ou se tem uma vida regrada com a própria esposa, ou vai ter que virar um grihadeti caçador de mulheres. Porque é assim que funciona. É assim. Esse é o controle dos sentidos, esse é o controle da mente. A mente é assim, quanto mais você contraria ela com inteligência, mais você ganha dela e ela vai ficando fraca. Quanto mais você perde para ela, porque não está usando inteligência, não está trazendo a mente descontrolada na rédea, controlada pela inteligência, tanto mais você vai ter uma disparada de corrida atrás de gozo dos sentidos. Não tem como. E para o Grihastha é isso aí mesmo, atrás de sexo. O Prabhupada fala, caçador de mulheres. Vai virar um caçador de mulheres. E a gente conhece tantos, né? O que mais tem? Então isso é o resultado de vida degradada. Isso não é consciência de Krishna. Isso é resultado de grihadeti, não de grihastha. Isso não é um ashram sagrado. Ashram sagrado é a vida do Vaishnava que segue esse bom exemplo do próprio Krishna, o Sr. Ramachandra. Uma esposa, os filhos, a responsabilidade e, acima de tudo, sempre o entendimento do eu. A consciência de Krishna. A caridade maior para toda a humanidade. Dar consciência de Krishna para todo mundo. A caridade maior nessa era, cara para Upakara. Dar uma mantra Hare Krishna para todos com inteligência refinada, mesmo sendo casado, sendo chefe de família, vivendo o processo de Harinama Sankirtana, o processo de ouvir e cantar as glórias de Krishna, distribuir as glórias do santo nome de Krishna, através da execução do serviço devocional. Aliás, a maior prova de que isso aí realmente é ser avançado e civilizado, a maior prova de que não importa o ashram que esteja, mesmo estando no mais complicado, no mais, onde é mais facilitado o gosto dos sentidos que a vida de raça, de casado, a maior prova disso aí foi a instrução que no 7º canto do Bhagavatam, Narada Muni deu para Yudhishthira Maharaja. Porque Yudhishthira Maharaja, vejam só. Yudhishthira Maharaja, o mais santo ali dos Pandavas, dos 5 irmãos, a religião personificada. Yudhishthira
Maharaj tinha uma dúvida. Poxa, sou casado, sou raça, sou chefe de família, nunca vou conseguir a salvação, não vou ter como me salvar. Não foi? Foi isso aí? Não é assim? E ele perguntou para Narada Muni: Narada, tem jeito de um grihasta, de um chefe de família, se purificar, avançar em serviço devocional? Tem salvação para um chefe de família? E Narada Muni respondeu para ele: Vanita Papanashana. Ele fala: acabei de te explicar o processo de religião, que é o mais poderoso, o mais perfeito. Acabo de te explicar esse processo de religião, Yudhishthira. Narada Muni falou: Vanita Papanashana. E ele conta a história dele, dá o exemplo pessoal dele. Ele fala para Yudhishthira Maharaj: olha, você é o 7º canto do Bhagavatam, capítulo 15. Ele fala que e tem a história toda ali descrita. Era um Gandharva incrível. O Barra era um Gandharva assim, o mais lindo dos Gandharvas, muito bom em Kirtana, muito bom em Bhajana. Um Gandharva, né? Músico celestial, completo. E os semideuses, as pessoas, os sábios, os santos, queriam ouvir um Kirtana, queriam ouvir uma Bhajana, uma glorificação a Krishna. E eu glorifiquei nesse Bhajana, semideuses também, mas porque também estava cheio de apsaras lá, assim, todo mundo olhando para mim, muito bonito. Eu fiquei meio confuso com essa situação aí, me esqueci de glorificar Krishna no Bhajana, no Kirtana. Se liga aí, galera. Olha o perigo aí. E a partir disso aí, os sábios, os semideuses, me amaldiçoaram. Você vai cair dessa posição de Gandharva, porque você não está glorificando Krishna com pureza e da maneira correta. E eu caí, Yudhishthira, e nasci como um Shudra, na casa de uma Shudrani. Mas para minha sorte, minha mãe passou uma temporada servindo os sábios que se reuniam. E toda vez que os sábios eram servidos, eles deixavam a sua marra passada nos pratos lá. E minha mãe ia limpar a mesa, tirar os pratos, e eu comia os restos deles. Eu me purifiquei através dos remanentes dos sábios. Subsequentemente, eu fui favorecido por ter tomado a marca passada das pessoas santas e nasci diretamente como filho de Brahma, do Criador, do Senhor Brahma. Essa foi a história. Então eu estou te explicando agora instruções, é o nome do capítulo, esse capítulo 15 do Bhagavatam, 7º canto. Instruções para seres humanos civilizados. Então, isso é instrução para seres humanos civilizados. Sabe o que Narada falou? Ele falou: Dharmaste griha vedyo vanita papanashana grihasto jena padavi anjasa yasinam iya. Acabo de te explicar esse processo de religião que é incomparável. Por quê? Dharmaste griha vedyo. Porque até mesmo um chefe de família, que está numa condição mais delicada, pode fazer avanço em serviço devocional,
pode desenvolver, inclusive, obter anjasa, nyasina, ia. Até mesmo um grihasta, um chefe de família, pode desenvolver pureza, dharma, conhecimento dos princípios de dharma. E avançar em serviço devocional, se ele simplesmente cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grihasto Jena Padavi. Mesmo ele estando situado como um chefe de família, se ele cantar o santo nome de Krishna, esse processo é tão poderoso que purifica até mesmo um chefe de família e outorga a esse chefe de família. Anjasa quer dizer, se obtém muito facilmente. Esse chefe de família obtém com muita facilidade o nível de avanço que só os sannyasis perfeitos têm. Anjasa, Nyasinamya. Não é qualquer sannyasi, são os sannyasis perfeitos, que alcançaram a perfeição. E mesmo como chefe de família pode-se alcançar avanço em serviço devocional, pureza na execução do serviço devocional, se o chefe de família é um devoto que canta Hare Krishna. Aí. Dharmaste Grihamedio Varita Papanashana. Acabei de te explicar o processo de religião incomparável, o mais elevado que existe. Serviço devocional cantando o santo nome. Cantar sempre o santo nome servindo Krishna, embora seja um chefe de família. Grihastra Jena Padavi. Está situado como um chefe de família. Mas é um devoto de Krishna que canta e prega as glórias de Krishna, canta e prega as glórias do santo nome de Krishna. Esse aí alcança a mesma perfeição que Anjasa, Nyasinamya, que só os sannyasis perfeitos que estão na ordem renunciada da vida conquistam, alcançam. Então, seguindo o exemplo do Sr. Ramachandra, ficando satisfeito com uma esposa só, seguindo o conselho de Narada Muni, executando o serviço devocional, cantando sempre Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, não negligenciando os seus princípios de Dharma, como chefe de família, cuidando da esposa e dos filhos, mas ao mesmo tempo dando o que é principal, consciência de Krishna para a própria família e para toda a humanidade, para qualquer outra pessoa, como recomenda o Bhagavatam. Função que canta Tashreya Uttama, dá o bem último para todos, que é a consciência de Krishna. Mesmo como um chefe de família, trilha-se o caminho da perfeição. Então, qual é a dúvida? Qual é o problema? Alguma pergunta? Todo mundo pode, mas tem que se esforçar. E não só seguir os bons exemplos, bem como dar exemplo a todos. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai.